vai ser sobre o Muro de Tijuana. Antes de eu começar a apresentação, só vou dar uma explicadinha no que é o Muro de Tijuana. O muro fica entre a cidade de San Diego, no estado de Califórnia, nos Estados Unidos, e entre a cidade de Tijuana, em Baja Califórnia, no México. Então, é a fronteira entre a Califórnia e Baja Califórnia, entre os Estados Unidos e o México. Ele é constituído por agrupamentos de barreiras físicas. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre a barreira física em si e vai ver que tem alguns pedaços que não tem realmente um muro ou uma grade ou alguma coisa do tipo. E sua construção se iniciou em 1991 com o presidente George Bush, o George Bush pai, mas só vai se intensificar com a Operação Gatekeeper durante o governo de Bill Clinton em 1994. Bom, vou começar agora falando da contextualização e sobre governos passados e suas políticas de imigração. A gente vai começar com o governo de Bill Clinton, em que o qual vai ocorrer o controle das fronteiras, que vai ter o intuito de impedir imigrações ilegais por meio do aumento da fiscalização das fronteiras em 51%, que isso vai ser a Operação Gatekeeper, que eu vou mencionar mais profundamente mais adiante. Ele também vai reforçar as sanções de leis trabalhistas contra empregadores que contratavam os imigrantes regulares, a fim de proteger o emprego americano. Ele também vai desenvolver o Programa Nacional de Detenção e Remoção, que vai fazer com que a deportação de imigrantes legais aumente em 46%. Ele também vai, durante seu governo, vai ter a aprovação da Proposition 187 no estado de Califórnia, que vai fazer com que imigrantes regulares não eram reconhecidos para serem elegíveis em cargos ou serviços públicos e nem podiam utilizar benefícios estatais de bem-estar, como educação pública e serviços públicos de saúde, e esse último só com exceção de em emergências, né? Então, isso vai configurar um cenário em que imigrantes vão ter menos direitos. Ele também vai expandir os critérios de crime que poderiam resultar na deportação de imigrantes. Agora a gente vai falar um pouquinho do George Bush, que ele também vai fazer uma maior segurança nas fronteiras, ele vai investir o dobro de dinheiro que era investido e os patrulheiros vão aumentar em 63%. Ele vai fazer um novo cartão de identificação de trabalhadores imigrantes regulares que vai facilitar a empresa a verificar a legalidade do migrante. Então ele vai tentar dar uma responsabilização maior aos empregadores em relação a contratarem trabalhadores imigrantes irregulares. Ele também vai fazer um programa para funcionários temporários que vai ser que ele é criado com o intuito de que o país se beneficiasse ao receber trabalhadores e também os imigrantes se beneficiassem a terem a possibilidade de trabalhar e se sustentar no novo país, né? Mas tinham condições, os imigrantes só poderiam exercer trabalhos não realizados pelos estadunidenses, ou seja, trabalhos com condições precárias. Outra coisa que é importante ressaltar do George Bush é que ele não aprova a dar cidadania aos imigrantes, porque ele vai dizer que isso é uma recompensa por quebrar as leis, o que poderia incentivar a chegada de mais imigrantes. O Barack Obama, ele já vai discordar nesse quesito de cidadania aos imigrantes com o Bush, porque ele vai garantir a cidadania, mas com alguns critérios. Os imigrantes deveriam trabalhar duro, arduamente, pagarem taxas por quebrarem as leis imigratórias, aprenderem o inglês, né? E deveria ser feita uma checagem do histórico dos antecedentes familiares. Então, no governo de Barack Obama também vai mover para frente a reforma de imigração compreensiva, que vai ter um apoio bipartidário, em que vai se sintetizar algumas medidas. Vai ter um endurecimento da segurança nas fronteiras, um impedimento de trabalho de imigrantes sem documentos, proibição da permanência de imigrantes a mais do período estipulado pelo visto, incentivo à criação de um programa de oportunidades para obtenção de cidadania para imigrantes, né? E desenvolvimento de um programa para auxiliar os imigrantes a se adaptarem ao país. E durante o governo de Obama também vai ser criado a DACA, que é Deferred Action for Childhood,
que vai ser um programa com o intuito de dar visto de estadia renováveis e de trabalho por 2 anos aos que chegaram ao país de forma irregulares quando crianças. Agora a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai ver mais profundamente a Operação Gatekeeper, que foi um projeto lançado durante o governo de Clinton em 1º de outubro de 94, com o intuito de diminuir a entrada de imigrantes e traficantes pela fronteira entre os Estados Unidos e o México. Então, vai contar com a ajuda de agentes de patrulha de fronteira, equipamentos de vigilância tecnológicos, infraestrutura e, mais tarde, também vai contar com a prisão de indivíduos que cruzaram a fronteira. Isso se vai dar no contexto de um período de recessão econômica nos Estados Unidos e também com movimentos anti-imigrantes e racistas. E o epicentro geográfico desse, onde ocorre mais passagem de imigrantes legalmente, vai ser no estado da Califórnia e mais especificamente na área de São Diego, que nos Estados Unidos a fronteira é dividido em setores de patrulha e a área de São Diego foi a primeira criada. Agora eu vou mencionar um pouco a NAFTA, que é um bloco econômico que foi criado em 1º de janeiro de 1994, que é constituído pelos Estados Unidos, Canadá e México, que tem o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre esses países. Então, alguns dos objetivos desse bloco econômico são eliminar barreiras alfandegárias, facilitar o trânsito de produtos e serviços, criar um ambiente de competição equilibrada, ampliar a oportunidade de investimento dentro dos participantes e tanto entre os participantes, e oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de propriedade intelectual. Isso é uma condição que esses países têm que proteger as suas produções científicas e culturais. O site do governo americano, American Border Patrol, nos mostra características de cada pedaço do muro. Nos mostra onde ele é metálico, onde ele é duplo e até onde ele vai. Começando no extremo que se funde com o oceano, onde vemos que ele é metálico e tem apenas uma camada. Na imagem à esquerda, vemos que ele continua por alguns metros dentro do mar. Mas por causa da grande força-tarefa da Marinha Americana, é como se ele realmente continuasse até o meio do mar, porque o tráfico de drogas por via marítima atualmente é impensável. Ele costumava ser muito comum, mas atualmente a Marinha se reforçou muito e os traficantes atualmente traficam por terra. E por isso a gente vê que o muro tem trechos redobrados trechos reformados em alguns trechos, em alguns lugares, como é na parte de San Diego, que nós vemos à direita. Mas, no geral, a aparência do muro varia bastante conforme a área, podendo chegar a ser bem antiga e desprotegida, como mostrado na imagem do canto esquerdo inferior, localizado em Heber, no setor chamado El Centro do muro. Mas o muro, em sua maioria, é composto por hastes metálicas difíceis de serem ultrapassadas. Nesse site, que é um site americano, em que você consegue ver todas as áreas, todos os setores de Border Patrol, Estados Unidos, e o setor que a gente se ficou mais em falar foi o setor de San Diego, que é onde está o muro de Tijuana, que o muro de Tijuana fica onde tem esse muro duplo aqui em amarelo, e esse site é muito legal porque primeiro ele mostra como que é feita, como que é constituído o muro em todas essas seções, e também dá para você clicar nesses números e você consegue ver a imagem. Então aqui, por exemplo, é uma barreira que é uma área da fronteira que não tem nenhum tipo de muro físico, porque a própria área geográfica já é um muro. Então, aqui, por exemplo, no 10, nós temos já realmente uma cerca e uma grade, né? E aqui no 2, que é onde tem esse muro reforçado, a gente já vê que é uma estrutura bem mais... que tem carro, já é mais uma estrutura mais reforçada mesmo.
A Border Patrol, Patrulha da Fronteira, é a Polícia Federal Armada que protege as fronteiras dos Estados Unidos. Seu número de agentes aumentou drasticamente com a Operação Gatekeeper a partir de 94, e com o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro, ela entrou para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com a nova missão de proteger o país contra o terrorismo. Foram estabelecidos também 33 pontos de checagem interna perto da fronteira sul com o México. Em 2019, contavam com 19.648 agentes, sendo que a enorme maioria deles, 16.731, atuavam na fronteira sul. Ela é uma das maiores agências de aplicação da lei do país, sendo que em 2017 foi aprovado um orçamento de mais de 3 bilhões de dólares pelo Congresso americano. Seus principais objetivos são apreender terroristas, deter a entrada ilegal de estrangeiros, detectar, apreender e deter traficantes de humanos, drogas e outros contrabandos, aplicar o uso da tecnologia de fronteira inteligente e reduzir o crime nas cidades fronteiriças, melhorando a qualidade de vida. Uma contradição que é interessante de constatar é que, de acordo com dados de 2016, mais de 50% de seus agentes são latinos. Border Angels é o nome de uma ONG fundada em 1986, focada inicialmente em ajudar fazendeiros migrantes que estavam vivendo nos canyons do norte do condado de San Diego, mas que depois expandiram seu trabalho para toda a fronteira Estados Unidos-México com ações humanitárias. Então, eles contam com mais de 2.000 voluntários que atendem a essa população de imigrantes do condado de San Diego. E eles são muito importantes, eles ajudam tanto na sobrevivência desses imigrantes, distribuindo garrafas de água pela região desértica das fronteiras e ajudando na travessia, também oferecendo outros diversos mantimentos e também ajudam juridicamente com o apoio de trabalhadores diaristas, o patrocínio de consultas gratuitas sobre imigração, serviços gratuitos de direitos do funcionário e também oferecendo programas educacionais. Os coiotes são traficantes de pessoas pela fronteira, que normalmente têm acordos com a polícia americana e que cobram cerca de 6.000 até 20.000 dólares para fazer essa travessia, o que não inclui a passagem até o México. Então o cliente tem que viajar até a cidade do México e lá ele é recebido no aeroporto e ele se encontra com outros imigrantes em um furgão e ele tem que pagar pela travessia à vista. Depois de cruzar a fronteira, que depois a gente vai explicar melhor, que é um caminho bem complexo, se ele quiser ser levado até alguma cidade americana, ele tem que pagar de novo uma nova quantia. E quem não paga corre o risco de virar refém, ter sua família extorquida ou até ser morto. E tem, como podemos ver na imagem, tem vários tipos diferentes de coiote para as várias etapas específicas. É um negócio muito organizado. Então, tem as pessoas que vão só viajar com a pessoa, tem as pessoas que vão só cobrar, tem as que vão reunir. Tem diversas etapas. A travessia clandestina entre México e os Estados Unidos é um processo complexo. Primeiro porque envolve uma série de alternativas de rotas diferentes. Então, você tem as rotas marítimas, as rotas terrestres, as rotas por meio dos rios, como também você tem que levar em consideração que a chegada ao destino ela está atrelada à chegada a um abrigo, que é imprescindível e extremamente necessário para a sobrevivência dos imigrantes. Aqui a gente tem um mapa de algumas das principais cidades mexicanas de fronteira. Os imigrantes são distribuídos em veículos e transferidos para a cidade mais próxima deles. A divisão em grupo é muito necessária para evitar, por exemplo, que a operação inteira fracasse em caso de uma blitz. Ao chegar nessas cidades fronteiriças, a quadrilha instala os imigrantes em fazendas e, na hora de ir embora, carretas passam apanhando todos e os deixam no início de suas rotas escolhidas. Então, por exemplo, se esse grupo de imigrantes ele pretende traçar uma rota terrestre, as carretas vão passar e deixá-los em entradas de trilhas ou à beira de estradas pouco movimentadas, por exemplo. Uma das alternativas de rota terrestre
é a passagem pelo deserto de Sonora. O percurso é feito a pé, com grupos de imigrantes em filas. Eles encaram até 5 ou mais dias sob a ameaça de cobras e escorpiões, além de ladrões, sequestradores e estupradores. Depois da fronteira, quem optou continuar por conta própria segue caminho. E aqueles que pagaram por chegar a uma cidade dos Estados Unidos passam para outros coiotes, que vivem no país vizinho e os levarão de carro. Quem decidiu desbravar o território americano sem os coiotes corre o risco de se perder ao longo de 3 dias e até 300 quilômetros de caminhada até chegar à cidade escolhida. A travessia geralmente é feita no verão, e o calor de 40 graus é de lascar, mas compensa porque assim eles se camuflam mais facilmente entre os turistas em férias. Trem da Morte é uma rede de trens de carga que atravessa o México, da fronteira sul com a Guatemala até a fronteira com os Estados Unidos. Esses trens transportam produtos e materiais, mas também são considerados uma forma gratuita de viagem que permite aos migrantes que eles evitem postos de controle de imigração e centros de detenção. Contudo, os riscos são muito altos e muitos passageiros morrem ou saem feridos. Isso tudo porque o processo de embarcar e desembarcar desse trem acontece enquanto o trem está em movimento. Ou seja, o trem não para ninguém descer e para ninguém subir nele. Lembrando que a jornada é de 1.400 e 500 milhas e os migrantes embarcam entre 10 e 15 trens diferentes. Estima-se que anualmente entre 400 mil e 500 mil migrantes viajam no topo desses trens na tentativa de chegar aos Estados Unidos. Outra alternativa de rota é por meio do Rio Grande. O Rio Grande tornou-se um símbolo da crise migratória que assola os Estados Unidos. Ele nasce no estado americano do Colorado e segue até o Golfo do México. Números recentes indicam que está se tornando o roteiro mais popular entre os imigrantes ilegais, ultrapassando a rota do deserto de Sonora. O rio é traiçoeiro, há fervedouros e redemoinhos. Quando a corrente te pega, vai te puxar para baixo e você não vai conseguir voltar à superfície. É um rio essencialmente conhecido como sendo bravo, assim, é um rio perigoso. A maioria dos imigrantes entra pelo Vale do Rio Grande, onde os países são separados por água e áreas florestais, o que dificulta a construção de barreiras, por exemplo. Mesmo com todas as dificuldades para se atravessar rotas e percursos ilegais, tensos e perigosos, há grupos de pessoas que organizam abrigos, como é o caso deste da foto. É um albergue instalado a poucos metros do trilho do trem, pertencente à organização Pueblos Sem Fronteiras, liderado por Inil Majuca, promotor das caravanas de imigrantes que cruzaram o México para os Estados Unidos desde 2018. E há vários outros que são como pontos de acolhimento para esses imigrantes. O contexto é de disputa por poder e área de atuação frente a uma fragmentação das organizações criminosas devido à guerra contra as drogas travada pelos governos, que causou a queda de cartéis importantes, como foi o caso dos Los Zetas, que até 2016 controlavam a imigração ilegal e tráfico de drogas e exploravam migrantes nas cidades mexicanas de Veracruz e Tabasco, e do cartel de Sinaloa, com a extradição de El Chapo, seu líder, em 2017 para os Estados Unidos. Com isso, surgem novos cartéis importantes, como o Jalisco Nova Geração, que já tomou a maior parte da frota de tráfico dos Los Zetas, e outras organizações, como o MS-13, gangue formada principalmente por salvadorenhos que atuam nos Estados Unidos e na América Central, e o Barrio 18, uma organização criminosa transnacional que começou como uma gangue de rua em Los Angeles.
Essas organizações vão disputar esquemas de proteção local e tráfico de imigrantes. E essas mudanças no poder têm grandes repercussões no tráfico de imigrantes, que está cada vez mais integrado internacionalmente e, consequentemente, mais caro. Uma questão importante também é a abundância de cocaína na região, mas a violência se deve ainda principalmente por causa da luta entre esses grupos. Aqui nesse mapa nós vemos a fronteira sul do México com outros países da América Central, que mostra as principais cidades onde essas organizações vão atuar, como Veracruz e Tabasco. Outros agentes importantes nessa disputa são as gangues da América Central, que têm ido para o México na fuga da repressão pelas autoridades e conflitos com outras gangues dos países de origem, sobretudo El Salvador, e aproveitam-se da fraqueza dos cartéis e da vulnerabilidade dos imigrantes, seu principal atrativo, acima do tráfico de drogas. Já é sabido que eles conquistaram participação efetiva na região, quebrando antigos monopólios dos cartéis, atuando inclusive cobrando de imigrantes ao longo da rota para a fronteira. Eles também se infiltram em centros de detenção e abrigos, demandando pagamento pelos indivíduos e sendo extremamente violentos. No próximo mapa, a gente vê esses 3 principais países chamados de Triângulo Norte, na América Central, de onde vem a maioria dessas organizações criminosas e também a maioria dos migrantes, que é Guatemala, El Salvador e Honduras. No próximo gráfico, a gente vê que a taxa de homicídio anual vem aumentado nessas cidades mexicanas em que essas organizações se concentram, a partir de 2012. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a promessa do muro do Trump e a relação disso com a xenofobia. Bom, primeiro, a gente sabe que o Trump, com o slogan de construir um muro e fazer o México pagar por ele defende o fortalecimento das barreiras com o país ao sul para diminuir o volume de imigrantes que passam por ali, né? Na verdade, essa ideia não surgiu do Trump. A gente sabe que desde os anos 90, com os governos de George Bush e Bill Clinton, têm sido construídas barreiras nas entradas dos estados da Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. Então é importante entender que mesmo antes de Trump já existiam mais de 1.000 quilômetros de barreira, de concreto, cercas, muros de pedestres, barreiras de veículos e fossos profundos, dentre outros tipos. E como eu já falei antes, durante a campanha presidencial, Trump dizia que o México iria pagar pelo muro, e hoje o discurso é de que esse pagamento seria feito indiretamente através do novo acordo de comércio entre os dois países. Agora, resumidamente, o que argumentam as pessoas que apoiam o muro, a construção do muro? Bom, primeiro que milhares de imigrantes cruzam irregularmente a fronteira todos os dias. Uma imigração ilegal e incontrolada é prejudicial ao povo americano e aos próprios imigrantes. E essa drena de recursos diminui os salários e empregos e torna os imigrantes irregulares vulneráveis na sociedade. E o que eles falam é que os Estados Unidos acolhem e aceitam muito bem quaisquer tipos de imigrantes que venham a contribuir à sociedade, desde que eles entrem no país dentro dos termos da lei. Outro ponto é que as fronteiras abertas e desprotegidas seriam uma perigosa fonte de entrada de drogas e gangues criminosas. Segundo os dados do Departamento dos Estados Unidos, mais de 90% da heroína consumida nos Estados Unidos vem do México, e um muro bem feito reverteria esse quadro. Outro ponto seria que uma fronteira sem muro seria um convite à entrada de terroristas, que representam um perigo de segurança nacional para a população estadunidense. E por último, seria que a construção e a simples existência do Muro dos Estados Unidos-México por si só serviria de meio de dissuasão para que os imigrantes irregulares e qualquer pessoa mal intencionada evite de começar a fazer a travessia. Bom, agora sobre os principais argumentos das pessoas que criticam a construção do muro. Primeiro é que, segundo os dados da US Customs and Border Protection, a maior parte das drogas pesadas que tentaram entrar nos Estados Unidos entre 2012 e 2016, no caso 81%, foram apreendidas em pontos legais da entrada. Um muro gasta uma enorme quantidade de recursos para ter pouco efeito na prática. Então, como mostram as barreiras já existentes que não resolveram o problema de tráfico de drogas. Outra coisa é que o número de imigrantes já vem caindo naturalmente, de
1.600.000 imigrantes apreendidos em 2000 caiu para 400 mil em 2018, segundo os dados da Agência de Controle de Fronteiras dos Estados Unidos, trazidos pela BBC. Outro ponto também é que nenhum imigrante que cruzou a fronteira terrestre com o México já foi condenado pela prática de qualquer ato terrorista, e só 6 parados na fronteira do Sul em 2018 estão na lista de possíveis ameaças, e normalmente essas possíveis ameaças entram por aeroportos. E para finalizar também, a própria construção de um muro seria imoral e ineficiente. A fronteira deve ser protegida de uma forma mais tecnológica e humana e não ser uma seleção natural de pessoas, das quais apenas as mais resistentes consigam atravessar, como já é com as barreiras já existentes. Bom, agora eu vou falar algumas das várias ações do Trump em relação à imigração. Bom, em 2016, o Trump se comprometeu a deportar até 3 milhões de imigrantes indocumentados com histórico de antecedentes criminais, mas no fim isso não aconteceu e os números de deportações e apreensões permaneceram mais baixos do que durante a gestão de Obama. E em 2018, o Trump impôs uma política de tolerância zero para exigir prisão de qualquer um que cruzasse a fronteira de forma irregular, e isso resultou na separação de milhares de crianças de seus pais. Em julho de 2018, essa política de tolerância zero foi revertida, mas a mídia continuou divulgando alguns relatos de separação de familiares no primeiro semestre de 2019. Em relação aos vistos, o Trump apoiou restringir o número de trabalhadores imigrantes no país em forma de proteger o emprego dos americanos. Em meio à pandemia, em abril de 2020, ele emitiu uma ordem que suspendeu a aprovação de alguns green cards, que são os vistos permanentes de imigração, até o fim do ano. E, além disso, ele emitiu uma ordem executiva de suspender novos vistos de trabalho até o fim do ano. E essas proibições afetam cerca de 545 mil trabalhadores que vêm de outros países. Bom, o governo também instruiu os universitários imigrantes que estão em faculdades remotas devido à pandemia a deixarem o país. O pedido foi contestado e rejeitado pelo Tribunal de 17 estados, levando o Trump a recuar na medida. Isso porque antes da disseminação do Covid-19, o Trump pretendia reduzir a imigração regular em até 65%. Nessa foto a gente vê uma família no Refúgio Juventude 2000, que é um dos que abrigam imigrantes em Tijuana que esperam atravessar a fronteira, que estão fugindo da violência ou de quadrilhas de El Salvador, outros simplesmente fugindo da miséria. Lá eles ficam em um galpão com mais de 50 tendas de campanha em um galpão com teto de alumínio. 107 pessoas aguardavam sua vez de pedir aos Estados Unidos que eles deem uma nova oportunidade. E lá tem famílias completas e dezenas de crianças. Então, essas famílias chegam à fronteira dos Estados Unidos em um momento em que o país tenta dissuadir a imigração atacando as crianças. O governo do Donald Trump ordenou que todos os tentarem atravessar ilegalmente sejam acusados criminalmente. Como eu já disse, isso se chama tolerância zero. Em consequência, os imigrantes são enviados à prisão antes mesmo de serem deportados. Como qualquer adulto em prisão preventiva não pode ficar com seus filhos, que passam a custódia dos serviços sociais do governo. Então, na prática, o governo dos Estados Unidos está separando as famílias para dissuadir a chegada de imigrantes segundo confissão própria, e o país se encontra submerso em uma grave polêmica no mais alto nível político sobre os direitos humanos dos imigrantes, que também é claramente uma questão de xenofobia. As consequências de tudo isso são muito grandes, dado que os imigrantes são amedrontados e o preconceito acerca deles cresce, pois, com as infiltrações, qualquer um é visto como um potencial criminoso. Isso também leva ao aumento da militarização da segurança pública e da prisão em massa. Diversos abrigos são fechados e observa-se também o interrompimento de pedidos de status de refugiado e fluxos de imigração.
Com a política Trump, os Estados Unidos vêm cada vez mais fechando suas portas para os imigrantes e forçando o México como uma nova alternativa. Mas isso não é interesse do país, que tem que arcar com diversos custos sozinhos e observa o aumento de seus problemas, como a questão da violência. Daí surge uma dúvida: será que o México oferece a solução, sendo que aqui os refugiados acabam reencontrando aqueles de qual estavam fugindo nos seus países de origem? Aqui nesse gráfico a gente vê a relação entre pedidos de status de refugiado, que vem crescendo muito no México, e os pedidos aceitos, que continuam sempre muito poucos. Aqui a gente vê os dados de deportação dos Estados Unidos e do México, né? E no caso desse último país, ele vem crescendo, né? O que indica que ele tem recebido muitos imigrantes e que ele não está interessado em recebê-los. Bom, a primeira contradição que eu vou trazer são as contradições dentro da Operação Gatekeeper. Primeiro, eu vou começar questionando se essa operação foi um fracasso ou sucesso, porque a única coisa que essa operação conseguiu fazer foi dificultar a passagem de imigrantes, mas ela não conseguiu cumprir o seu objetivo principal, que era diminuir o número de entrada ilegal de imigrantes. Então, o que essa operação vai fazer com que os imigrantes tivessem que tomar rotas mais perigosas e arriscar suas vidas, ainda mais suas vidas, para chegar nos Estados Unidos. E um sentimento que essa operação vai criar é o sentimento de separação entre nós e ele. Então, separação entre o cidadão e o não cidadão. E o que isso causa? Isso facilita o acontecimento de atrocidades ou injustiças contra aqueles que são considerados não cidadãos, então contra os imigrantes. Agora eu vou fazer outra contradição, que seria a contradição dentro da NAFTA, do Bloco Econômico, que primeiro é dito que a NAFTA é uma zona de livre comércio, então ela não vai prever a circulação de pessoas entre esses países. E outra coisa que é importante ressaltar também é que essas relações comerciais têm disparidades. Então, essas relações comerciais acabam por ter como centro os Estados Unidos, pois tanto o Canadá quanto o México são dependentes das exportações que eles fazem para os Estados Unidos. Então, desse modo, os Estados Unidos vai se aproveitar dessa relação de dependência para adquirir matérias-primas e mercadorias a custos reduzidos. E o caso do México, em específico, chega até ser uma submissão econômica aos Estados Unidos, porque o México, as suas importações à indústria, atividades agropecuárias e de mineração são majoritariamente destinadas aos Estados Unidos. E aqui a gente tem um gráfico que mostra que 78% das exportações do México vão para os Estados Unidos ou para o Canadá. E às vezes 78% pode não parecer tanto, mas aqui do lado também tem um gráfico comparando, que é um gráfico de destino de exportações do Brasil, que não é um país muito diferente do México, porque também faz parte da América Latina e também está em desenvolvimento. Então você vê que o gráfico do Brasil é muito mais equilibrado. Bom, Fabi, essa foi nossa apresentação e espero que você tenha gostado e obrigada por assistir.